Então sejam bem-vindos aqui à nossa instalação aqui no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Pequenos Ruminantes, tá? Nós estamos aqui na UFSJ. Meu nome é Rafael Fernandes Leite, né? Eu sou professor aqui responsável pela disciplina de caprinos e ovinos e vamos mostrar um pouquinho aí do que a gente tem aqui desenvolvido, um pouco da nossa estrutura, um pouco do que a gente está aí pensando em fazer aí para beneficiar e conseguir contribuir com a ovina e caprina aí no nosso estado. Bem, obrigado, professor, por receber aqui a Expedição Bem Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Vamos conhecer um pouco aqui do setor de caprinos e ovinos. Nosso anfitrião que fica à vontade para demonstrar para a gente aqui. Luciano, obrigado pelo convite, né, e por passar aqui para a gente poder demonstrar um pouquinho. Vamos lá? Vamos conhecer? Aqui é o setor de caprinos, professor. Isso, aqui é a nossa instalação, né, é um capril aí já antigo em termos desde que ele foi construído, ali mais ou menos em 1950, 60. É um capril, né, é um aprisco suspenso, então tem uma base de concreto. Hoje a gente aloja aqui boa parte das nossas cabras, né, os caprinos de maneira geral. E aqui a gente faz toda a parte de ordenha também. Então vamos dar uma olhadinha ali nessa parte aqui dos caprinos. Então aqui, Luciano, nós temos uma divisão aqui, né? Nossas cabras adultas, elas vão ficar principalmente nesse lado de cá do nosso aprisco. O espaçamento entre as ripas ele é um pouquinho maior para poder conseguir descer o fluxo de fezes. E aí a gente mantém aqui as nossas cabras em lactação. Hoje, no caso, a gente está com algumas cabras aqui para parir. E do lado de cá a gente tem os animais mais jovens, que são os animais aí que vão entrar depois lá na nossa recria, tá? Então, basicamente aqui hoje, na separação, né, a gente tem as nossas cabras aqui, essas aqui elas estão no processo final de secagem, que a gente vai trocar agora, que vai começar a parir. Então, alguns dos nossos animais. Essa aqui já é o nosso lotinho de recria, que ele está aqui porque a gente está com as cabras para parir aqui, para não correr risco de ter alguma lesão. Então, tem algumas das nossas cabras aqui. Aqui, ó, pariu hoje, recente, tá? Um machinho, né? Não é o nosso desejo principal de ter macho, mas veio aí. Era um parto triplo, infelizmente a gente teve uma perda de 2 animais e ficou um machinho aí para ser recriado pra gente. Aqui nós temos nosso futuro reprodutor, tá? Ele foi doado pra gente lá do Capril Triqueda, Marcos Vinícius, grande parceiro nosso. Ele veio na Copa do Mundo, os meninos colocaram o apelido dele de Richarlison. O Richarlison aqui. Vai ser o nosso futuro reprodutor. Aqui algumas cabras também. Essas cabras aqui elas estão todas prenhas, tá? Tá no final da gestação. Se você chegar, mais algumas também aqui são prenhas. Todas aqui já na reta final de reprodução. Já tá na finalzinho já da gestação. Agora. Isso. Aqui é os lotes da cabras vazias aí, secas. Aí aqui a gente tem uma enfermaria, tá, das ovelhas. Essa ovelha veio lá de baixo na nossa parte dos ovinos. Ela está aqui em recuperação. E essa aqui, ó, é o primeiro parto nosso, está com mais ou menos uns 20 dias pós-parto, tá? Então, assim, já é um animal já bem desenvolvido. A gente tem feito a ordenha dela, mas como é a primeira, a gente tem mantido ela junto com a mãe aí, para ela ter um maior desenvolvimento. E aqui no finalzinho, os nossos reprodutores, né? Esse aqui é um Sunny, que é nosso aqui, e o principal hoje, o nosso reprodutor, tá esse aqui, ó. É o pai aí da molecada que tá pra vir aí, ele vai ser o progenitor. Então assim, é uma estrutura simples, onde a gente faz aí uma alimentação 2 vezes ao dia, com feno, né, um acoplamento com concentrado, que a universidade adquire, né, e a gente faz separação por categorias, recria das nossas mais novas aí para serem incorporadas, né, e vamos conseguindo produzir aí um leite aí de qualidade que futuramente aí vai poder atender a população nossa aqui ao redor. E hoje todo o trabalho feito aqui, além de, obviamente, do pessoal
dos discentes aqui, que tem atuação dos funcionários, e os alunos desenvolvem muita atividade aqui no dia a dia. Sim, bem lembrado, eu até esqueci de comentar, a gente tem hoje, né, um grupo de estudo, né, o grupo de estudo em pequenos ruminantes, o GPE. O GPE ele é um grupo dos alunos, né, e os alunos que ajudam a gente aqui nesse processo. Então, toda a parte de cascamento, pesagem, score, controle com OPG, né, todas as atividades aqui elas são feitas por eles. A gente faz um treinamento e eles executam. E limpeza quando é necessário também eles fazem aqui. Então toda essa parte é o nosso grupo de estudo que toca isso aqui, que faz a coisa acontecer. E é uma forma da gente poder treinar eles para que ao, né, sair aqui possam contribuir aí com a atividade já preparados, né, sabendo como que faz as coisas. Então, aqui o setor de caprinos aqui da Universidade Federal de São João del Rei, o professor Rafael, que é coordenador do curso de zootecnia, e também o professor das disciplinas de caprinocultura e ovinocultura, e o grupo GPER aqui, que são o grupo de estudantes que trabalham aqui no setor de caprinos e ovinos, né, fazendo aqui as atividades acadêmicas e também aprendendo no dia a dia. Vamos conhecer o setor de ovinocultura, professor? Vamos lá, vamos conhecer agora o setor de ovinos. Pessoal, então aqui, ó, o que a gente tem aqui, né? Essa aqui é a nossa base hoje, o nosso rebanho de ovinos aqui da universidade. Né? Nós temos aqui hoje ovinos da raça santinês. Então a gente tem, né, ovelhas aí, base, tudo santinês. Nossa intenção aqui é, com esse rebanho base, né, fazer um cruzamento com o Dorper, no intuito de gerar aí o F1, né, o meio sangue, depois 3/4, 7/8, que eles podem ser interessantes futuramente aí, até para aquisições de produtores que queiram entrar na atividade. Então a universidade ela vai, né, ter como um projeto aí agora 2024, 2025 a liberação também de fêmeas, né, de matrizes ou também futuramente de reprodutores puros, para que ajude aí no processo de consolidação até da atividade aí de ovinocultura, como entendendo que essa hoje é a base principal aqui que a gente vai, né, que está sendo comercializado, que está sendo utilizado aí na nossa região. Então por isso que a gente decidiu manter essa base santinês, né, e agora a gente vem aí mais ou menos aqui, a gente tem quase 50 animais, e agora a gente vai começar aí com os cruzamentos aí com o Dorper. Aqui é o rebanho de ovinos que faz parte da estrutura do Departamento de Zootecnia para as disciplinas de caprinos e ovinos, também para as pesquisas aqui da universidade. Professor, nós estamos vendo aqui também... Pois não, professor? Não, e é até interessante, Luciano, falar, né, que essa instalação aqui, né, é uma parte aqui do nosso setor e a gente usa ela para as disciplinas, então, de introdução à zootecnia, as nossas disciplinas, né, a caprino e ovinocultura, ela está no 9º período. Se vocês forem ver aqui, a gente tem até alguns alunos aqui fazendo um trabalho de conhecimento aí do que é caprinos, do que são os ovinos, até para eles poderem conhecer e entender um pouco do que é a espécie, num processo até de retenção dos nossos alunos aí, para que eles entendam o que é a zootecnia, né, e o que é a caprino e ovino aí como uma possibilidade de inserção aí profissional. Aqui nós temos ainda algumas cabras no setor, ainda o senhor falou que tem ainda alguns animais, além do caprino em cima, ainda fica, alguns animais ficam aqui, né? A gente acaba utilizando essa parte de baixo aqui, porque como hoje a gente está com um rebanho bem grande de caprinos, nós temos hoje praticamente 80 caprinos ao todo do nosso rebanho. Só o caprino lá em cima ele não dá todo o espaço necessário para a gente manter uma parcela dos nossos animais aqui embaixo. Futuramente aí a gente vai também fazer aí um processo de reprodução por parte delas aqui para ajudar na produção de leite lá, né? Que agora, 2024, a gente entra aí com pelo menos 40 animais de lactação aí e o restante aí vai ser comercializado também. Perfeito. Então aqui mais uma área, o setor de ovinos de caprinos aqui, Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de São João del Rei. Luciano, então aqui, essa área aqui isso aqui, antigamente isso aqui era uma criação aqui de aves. Essa instalação foi desmanchada, isso aqui era num colégio agrícola antigo, e aí a gente, ao longo do tempo, a gente decidiu aqui construir uma instalação, né? Nós estamos num processo inicial de implementação dela, então aqui a gente vai fazer aqui uma área para alojar os animais. Essa área vai ser, a princípio, individualizada para a gente fazer a parte de terminação de cordeiros, e em momentos que não tiver necessidade de terminar eles, a gente vai manter as ovelhas aqui, né, numa instalação mais em termos de conforto térmico. Então nós estamos aqui num processo de construção, ela é meia água, né? A gente tem uma folha e nós depois vamos fazer as divisões das baias aqui
Então essa vai ser uma estrutura de apoio para a gente, para o setor principalmente de ovinos, mas caso seja necessário a gente também pode trazer aí os nossos caprinos para cá também. O objetivo aqui é desenvolver não só trabalhos da disciplina, como também trabalhos de pesquisa. Sim, a nossa ideia aqui é, com essa instalação, viabilizar, por exemplo, a parte de terminação. Aí, junto dessa terminação, a gente consegue fazer as pesquisas de nutrição, a gente consegue, às vezes, até fazer pesquisas da interação humana com a cria também, ou fechar as ovelhas para fazer uma parte de nutrição com elas. Então, assim, ela vai ser bem utilizada no sentido de pesquisa, né? E como estrutura de aporte, quando a gente não estiver fazendo pesquisa, a gente consegue alojar os animais. Perfeito. Está na fase inicial ainda, tem muito que ser feito aqui, mas... Que as futuras instalações de mais um espaço aqui para ovinocultura e eventualmente a caprinocultura aqui na Universidade de São João del Rei. Olá, eu sou Janaína Marcelo, professora de Floricultura e Pastagens na Universidade Federal de São João del Rei. Professor Janaína, obrigado por estar com a gente aqui na Expedição BR Brasil. É um prazer ter a oportunidade de conversar com você e, em especial, tratarmos um tema tão sensível, mas tão importante para a ovinocultura e a caprinocultura, que é a produção de volumoso, pensando na eficiência do ruminante e na redução de custo. Eu queria que você falasse um pouco da sua visão, da sua experiência, com toda a expertise que tem, desse desafio, né, do pecuarista, do produtor, na produção de volumoso. Luciano, seja muito bem-vindo, é um prazer estar participando da Expedição BR Brasil. E eu costumo dizer que tudo que a gente vai fazer na nossa pecuária, a gente tem que visar o pasto, que é a forma mais barata de alimentar o nosso rebanho. E obviamente que isso não é diferente na ovinocultura. Então, quanto mais a gente tem pastos produtivos de melhor qualidade, menos nós vamos gastar com concentrado. Eu acho que talvez o grande gargalo da ovinocultura brasileira hoje seja a alta dependência de alimentos concentrados em relação ao volumoso. Eu acho que a gente pode melhorar muito quando a gente ajustar manejo de pastagens para a ovinocultura. Então, ovinos e caprinos são animais extremamente seletivos. A forma de consumo desse pasto não é igual a de bovino. Nós temos um limite de estudos, inclusive, porque a gente tem muitos estudos com isso na bovinocultura e bem pouco na caprino-ovinocultura. Então nós precisamos também concentrar nossos esforços em entender esse comportamento digestivo do animal, entender essa questão da seletividade, como trabalhar isso dentro do pasto, se é aumentando lotação, se é diminuindo espaço. Então eu acho que nós temos uns desafios muito grandes em relação à condução de sistemas de produção de caprinos e ovinos sob pastejo. Mas nós estamos avançando. Eu acho que a gente já tem cultivares que podem ser mais específicas para pequenos ruminantes, que têm sido testados com isso. Um exemplo é aqui o Tamani, que nós temos aqui, que tem tido resultados bastante interessantes. Professor, a gente tem também dois grandes desafios. Um é a mudança cultural do produtor de entender pastagem como cultura, como lavoura efetivamente, para produzir, dentro das diversas gramíneas o máximo possível, aproveitar o momento ideal de colheita com melhor qualidade. E o desafio depois da implantação e do manejo da colheita do capim é o desafio de introduzir a ovinocultura e a caprinocultura nessa pastagem. Como é que a senhora vê esse processo no Brasil hoje, em especial na nossa região, que é uma região de montanha e de pequena propriedade? Exatamente, Existem três principais causas de degradação de pastagens. A primeira é a má formação, então você não consegue manejar aquilo que não está bem formado, não tem manejo que corrija uma má formação. E também tem muito manejo ruim que atrapalha uma boa formação. Então as três principais causas de degradação é a má formação, é o manejo errado e a não reposição de nutrientes. Então existem algumas lendas que assolam a pecuária, como por exemplo, capim não precisa de adubo, capim não precisa de cuidado. Então isso é tudo coisa que a gente tem que ir derrubando e mostrando para o pecuarista que isso aqui, o pasto é uma lavoura como outra qualquer, que exige todos os tratos agronômicos e culturais para que de fato tenha resultado. É interessante que você não consegue, você pode ter capim e não ter animal, mas se não tiver animal e não tem capim, a coisa se complica um pouco. Então o bem mais precioso que ele tem dentro da fazenda é o capim. E há uma perspectiva contrária a isso. Ah, não, o animal é mais importante. Não, nós precisamos atrelar as duas coisas, tem que trabalhar junto, com a fisiologia do capim, com a fisiologia do animal. Então na nossa região, que é caracterizada por uma região de minifúndios, com áreas muito hemorradas, nós vamos ter que escolher forrageiras que sejam adaptadas a essas condições. E aí, como eu já disse anteriormente, Luciano, nós temos mais um agravante, que é o hábito de pastejo desse animal. Por exemplo, uma coisa que quase ninguém leva em consideração quando se trata de caprinos e ovinos. Caprinos e ovinos são animais gregários que a vida inteira foram predados. Eles são animais que gostam de ficar em grupo e um visualizando o outro. Você vê que tem aquela velha história, vai um, o resto vai atrás. Então é importante que a gente trabalhe com plantas forrageiras em que eles possam ter contato visual uns com os outros, isso auxilia no consumo. Mas o pessoal gosta de usar forrageiras mais altas para a criação de caprinos e ovinos. Isso é uma outra barreira que nós precisamos quebrar. Nós precisamos trabalhar com plantas mais baixas,
para que a gente consiga, então, otimizar esse consumo desse animal, porque é isso que a gente quer. A gente quer que otimize o consumo dele para maximizar o desempenho dele, desmamar cordeiros mais pesados, né, ter maior desempenho, uma ovelha chegar no score corporal adequado, uma cabra estar num bom score corporal, aumentar a produção de leite, né? Então é importante que a gente comece também a tirar esses fios que estão nesses mitos, para que a gente consiga ter de fato uma ovinocultura mais competitiva, né? Porque é um pasto melhor, menos concentrado. Professora, tem um outro desafio para o produtor, o pecuarista do modo geral, que são os modismos na hora de escolher uma forragem, né? uma gramínea para colocar. As pessoas muitas vezes são direcionadas pela moda, esse é o capim da moda agora, o capim da moda depois, e muitas vezes a gente vê um insucesso na formação de pastagem. A senhora, como especialista na área de forragicultura, o que a senhora pode estar passando para o produtor na hora de escolher essa forragem? Não existe capim milagroso, que faz milagre é manejo. Essa é a primeira coisa. Não existe uma planta que vai reunir o número de características adequadas para a gente. Não tem aquela planta que seja altamente produtiva, que exija pouco manejo, pouco nutriente. Não tem. Tá? Então, o que a gente precisa saber é que a melhor planta é aquela que vai se encaixar às suas condições de solo, clima e de manejo. Essa é a melhor planta para a sua fazenda. Ela é uma planta adaptada à minha condição de solo? É uma planta que precisa de um pouquinho de melhoria do solo, então eu vou melhorar esse solo para receber. É uma planta adaptada ao meu clima, se é um clima mais alto, se é uma região de morro, se é uma região, né, que eu tenho mais baixada, uma região mais plana. E agora eu sei manejar? Não, então eu vou aprender antes de colocar. Eu sei manejar? Sei, então ótimo, essa planta serve para mim. Então, o que é uma planta forrageira ideal? A planta forrageira ideal é aquela que se encaixa nas suas condições edafoclimáticas, solo e clima, na sua condição de manejo, que vai se encaixar no seu sistema. Então, se você tem um sistema que você tem pouco potencial de investimento, não adianta você querer um capim da moda que é altamente produtivo, mas altamente exigente, tá? Porque a planta só vai te entregar aquilo que ela geneticamente promete se você entregar aquilo para ela expressar seu potencial genético, né? Então, muitas vezes, Luciano, tem isso sim, assiste um Globo Rural, vê um vídeo no YouTube e a pessoa quer porque quer aquela planta forrageira, quando na verdade não consegue manejar, né? Exatamente. E aí é a degradação se instalando. Não sabe manejar, é uma das causas da degradação. Professora, a senhora acredita na ovinocultura a pasto? Acredito na ovinocultura a pasto, ela acontece em outras localidades do globo, tá? Eu acredito que é possível uma ovinocultura a pasto. É claro que a gente não está aqui dizendo para excluir concentrado, porque existem categorias que são altamente exigentes que a gente não vai conseguir, né, fazer com que haja toda o atendimento às exigências no pasto. Mas eu acredito que a gente consegue diminuir muito, muito o custo de produção na ovinocultura se a gente tiver pastos bem manejados. Qual o maior desafio que a senhora vê hoje nesse trabalho de fazer com que o produtor tenha essa mudança de mentalidade e principalmente que ele faça de fato o foco na pastagem como principal forma de alimentação na atividade da ovinocultura e da caprinocultura? O desafio é conhecimento, tá? Então eu costumo dizer que a primeira mudança na fazenda é de mentalidade. As coisas só vão mudar na fazenda se o pecuarista mudar a sua cabeça. Não existe mais espaço para uma pecuária extrativista, a gente precisa fazer uma pecuária cada vez mais intensificada. É claro que para ovinocultura, caprinocultura, isso não é diferente. Nós precisamos intensificar o nosso sistema de forma que a gente consiga fazer uma pecuária realmente competitiva, né? Então, o maior desafio que a gente tem é fazer o pecuarista entender que isso aqui é uma lavoura, que isso aqui exige cuidados e que a resposta vai vir lá no seu desempenho animal, com o número de cordeiros, com o peso de cordeiro desmamado, né? Ou com uma ovelha com bom score na aparição e tudo mais. Professor, aqui na universidade só tem alguns trabalhos aqui em parceria, né, com o professor Rafael, aqui no setor de caprinos e ovinos, com experimentos focados exatamente nesse trabalho com a forragicultura. Quais são os trabalhos, de forma resumida, o que a senhora pode trazer aqui como contribuição aqui dessa unidade aqui na universidade? Nós fizemos um primeiro módulo com tamanho, né? Eu sabia que era uma forrageira de manejo mais baixo, com muita folha, que isso talvez favorecesse esse processo de seletividade desses animais, que isso talvez diminuísse um pouco o sub e o super pastejo, porque isso é uma questão da ovinocultura, né? A gente tem muitas regiões de sub e super pastejo. Então fizemos um primeiro módulo, dividimos em 8 piquetes, né? 12 na verdade, a gente usa 8 agora. Fizemos e gostamos. Então o tamanho ele se adaptou muito bem, os animais consomem muito bem, e depois resolvemos fazer um segundo módulo e estamos partindo para um terceiro módulo, né? Então o que os resultados têm apontado para a gente é que de fato é uma forrageira que não causa nenhum problema, não tivemos problema com toxidez, não tivemos problema nenhum metabólico com esses animais, né? Nada de perda de peso. Então foi uma forrageira que se encaixou. Por quê? Porque se encaixa aqui no nosso sistema, que a gente está completando a fertilidade, ela é altamente exigente de fertilidade, né? E se encaixa na nossa habilidade de manejo, né? Então a gente consegue fazer manejo, não deixa passar, não deixa faltar, ajustando lotação para que a gente sempre tenha uma oferta de forragem que seja suficiente para o animal expressar, né, essa seletividade dele e esse comportamento ingestivo.
Perfeito. Bom, então nós estamos aqui com a professora Janaína Matucella, aqui no setor de caprinos e ovinos, Universidade Federal de São João del Rei, falando um pouco do trabalho da forragicultura, né, a produção de volumosos. E vamos continuar nosso bate-papo agora, falando um pouco mais da função da academia nesse cenário da ovinocultura e da caprinocultura. Até mais. Meu nome é Rafaela Menezes de Oliveira, faço zootecnia aqui na UFSJ. Meu nome é Alice Gabriela Mel de Oliveira, faço zootecnia aqui também na UFSJ. Bom, vocês são acadêmicas do curso de zootecnia, Universidade Federal de São João del Rei, e fazem parte desse seleto grupo aqui da universidade, que é o GPE. Explica pra gente o que é o GPE, né, como funciona e quais são os objetivos do GPE. Então, o GPE, aqui a gente trabalha muito com a prática, né, no caprinos e ovinos, é um grupo que tem bastante. Então, só que além da prática, a gente ainda trabalha muito com a questão de pessoas. Eu acho que essa é a parte que mais conta pra gente, tanto dentro quanto fora da universidade, porque aqui a gente é preparado para lidar com as pessoas, e não apenas com a prática, mas também tem a questão da prática também, que é muito boa. E a gente também faz uma coisa muito importante, que é atrelar a teoria à prática. Tudo aquilo que a gente aborda nos artigos, né, nas nossas reuniões, todas as terças-feiras, né, meio dia e meio, a gente tenta sempre vir aqui no setor, né, e colocar, juntar, atrelar a teoria com a prática. Por isso que é muito importante o grupo, né? A gente consegue pegar tudo aquilo que a gente aprende e vir aqui no setor, praticar, aprimorar e aprender. Hoje são quantos alunos que fazem parte do GPE? 27 pessoas. Como é que funciona o processo de seleção? Qualquer um entra? Ou como é que funciona? Não, então, primeiro tem que ter a disponibilidade, né? Porque assim, a gente tem 2 reuniões por semana, além de ter que ser pedir para vir para o setor e tudo mais. Então a pessoa tem que ter uma disponibilidade, tem que ter disposição também para vir. E aí a partir daí a gente faz uma entrevista juntamente com o professor Rafael e a gente vê quem se encaixa mais com o perfil do grupo. Quais são as atividades desenvolvidas pelo GPE no dia a dia, vocês como integrantes do grupo? Então, a gente tem essas reuniões, né, que a pessoa tem que participar, que é a terça-feira, meio dia e meia, onde nós, do grupo, né, nós formamos duplas e cada dupla apresenta ali artigos já selecionados em relação a cabras e ovelhas, nutrição, manejo, reprodução. Na quinta-feira a gente tem uma reunião sobre o setor e todas as práticas que a gente faz, não só a parte do setor, mas também projetos de extensão, domingo no campus, onde a gente também organiza essa parte. Durante a semana também, além dessas 2 reuniões, a pessoa tem que vir aqui e trabalhar 2 horas, né, são 4 horas por semana. Então a gente vem cá no setor, trabalha, tem mais 2 reuniões e é isso. E vocês, enquanto futuros profissionais de zootecnia, qual a importância do GPE na visão de vocês na formação acadêmica? Nossa, muita. Muita. Eu digo, como eu estou para formar agora, né? Eu vejo a importância de estar aqui hoje, vendo, né, atrelando a teoria com a prática, e isso que a Rafaela falou é muito importante. Aqui nós aprendemos a lidar com pessoas. Muitas pessoas acreditam que a zootecnia, você vai vir cá e trabalhar só com os animais, bicho e pronto, né? Mas como nós estamos da coordenação, né, o que a gente mais faz é trabalhar com pessoas. Resolver gestão problemas, de pessoas na prática. É a nossa maior dificuldade, inclusive. Todo mundo pensa que a parte prática é a mais difícil, mas tá longe de ser. Mudar a nossa linguagem para cada tipo de pessoa que a gente está fazendo. Na sexta-feira agora a gente fez um projeto de extensão com os alunos da APAE, então mudar a nossa fala, né? Vou conversar com crianças e falar sobre a zootecnia. Então eu vou mudar a minha fala. Se eu for falar com calouros agora, que eles estavam aqui no primeiro período, eu já vou falar de uma outra forma, com pessoas do meu grupo, né? Que já tem um conceito prévio do assunto. Então essa questão de mudar a fala, mudar a postura, saber conversar com as pessoas, expor as suas ideias, ser mais claro, coeso, sucinto, é muito importante. Isso que eu vejo que é o diferencial do grupo. Você aprender a atuar, aprender a conversar, aprender a resolver problemas, se acalmar e tendo uma postura profissional de acordo com a sua formação. Enquanto acadêmicos de zootecnia, a teoria nos apresenta uma série de informações. E o GPE dá para vocês essa possibilidade de aliar a teoria à prática e de vivenciar de uma forma diferente a teoria? Sim, sim. Porque normalmente, igual a Alice tinha falado, toda terça-feira a gente tem uma parte que é a apresentação de artigo. Então a gente olha quais são os problemas que a galera está tentando resolver nesse meio acadêmico, né, de pesquisa e tudo mais. E chegando aqui a gente consegue colocar na prática. Igual uma coisa que a gente faz muito ultimamente é o APG. Antes a gente tinha que a contagem de ovos por grama de fezes. Então a gente consegue ver isso nos artigos e aplicar isso na prática. Fazer com nossos animais, para poder fazer esse controle de verminose aqui também. E vocês conhecem ex-alunos aqui da universidade que passaram pelo GPE e hoje estão atuando na área de ovinocultura e caprinocultura? Recentemente a gente teve 2 pessoas que formaram, que é a Laís e a Fernanda. Elas estão atualmente na RIMA, né?
E elas estão gostando bastante, pelo que eu sei, de trabalhar na área e tudo mais. É uma oportunidade também de, com a formação acadêmica, com a formação profissional, da colocação no mercado aqui dos profissionais que saem daqui. Muito. Professor Rafael, fala um pouco pra gente aqui, junto com as meninas, né, da ideia do GPER aqui dentro da instituição, né, enquanto universidade. Como é que surgiu o GPER e qual o principal objetivo aí que vocês tiveram enquanto coordenadores aqui do curso? Luciano, o GPER, ele surgiu do interesse dos alunos em estudar mais sobre caprinos e ovinos, né? Então, é um grupo feito dos alunos, né, para os alunos, e o que a gente faz, né, o meu papel aqui enquanto coordenador é oportunizar para eles oportunidades de prática, de teoria, sempre aliado, né, teoria e prática, para que não seja aí, né, só... eu sei fazer, mas não sei porquê. Então, nosso trabalho aqui é muito trabalho mesmo aqui dentro, mas também um trabalho dentro de sala de aula, de estudo, de preparação. E assim, hoje eu visualizo o GPER como uma forma ou uma atividade aí que ajuda a capacitar os nossos alunos, além do que é a sala de aula, principalmente porque ele está ligado à questão das pessoas. Ele trabalha a dinâmica entre pessoas, e isso, né, não existe uma escola ou uma universidade para isso, né? Isso é o dia a dia. Eu acho que aí eles veem mesmo o desafio que é lidar com pessoas e lidar com pessoas com o foco nosso aqui, Pequenos Ruminantes. Então, eu acho que talvez a principal questão nossa aqui do grupo é um grupo de alunos que vai ali trabalhar para que eles sejam bons profissionais lá assim que eles terminarem a sua graduação. O senhor comentava com a gente aqui, informalmente, desses ex-alunos, né, que saíram daqui, que hoje estão colocados no mercado. Como é que o senhor vê esse papel da instituição, da universidade, possibilitando essa abertura de mercado para esses profissionais que saem daqui? Esse é o nosso objetivo, né? Eu, enquanto professor, a minha realização está em ver meus alunos se inserirem profissionalmente, né? E ver os meus alunos estando inseridos na área de pequenos ruminantes, né? Igual foi citado aqui, a Laís e a Fernanda aqui hoje estão na RIMA, estão hoje trabalhando na ovinocultura de leite. Nós temos um egresso nosso Silas, que está dentro da ovinocultura de corte, né? A gente tem outros alunos nossos que estão hoje trabalhando dentro da atividade, contribuindo também com a zootecnia. Então, assim, esse é o nosso objetivo, e vê-los inseridos é de fato falar, nós estamos no caminho certo, e continuar esse trabalho aí que não é fácil. Os meninos aqui sabem o tanto que é suado e desgastante no sentido de dedicação, mas eles sabem que vale a pena aí, e com certeza vão ter um futuro brilhante e vão poder retornar de fato, né? É a amplificação da gente enquanto professor, são os nossos alunos que vão depois atuar no campo. Então, acho que esse é o nosso papel e o nosso desafio. Bacana. Então, estão aqui, Expedição BR Brasil, conhecendo um pouco aqui do setor de caprinos e ovinos da Universidade Federal de São João del Rei, e em especial agora aqui o Grupo de Estudos de Pequenos Ruminantes, o GPER, né, mostrando um pouco dessa função da academia também na formação profissional. Obrigado aí a todos aí pela participação. Bom, a Expedição BR Brasil desembarca hoje aqui na Universidade Federal de São João del Rei. Nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui com o professor Rafael Leite, coordenador do curso de zootecnia aqui da Universidade, o professor Janaína Matusquela, que já foi coordenador do curso, hoje ocupa a cadeira de Floricultura, e o professor Rafael, acadêmico de ovinos e caprinos. Obrigado por nos receber aqui, é um prazer estarmos aqui na Universidade. Eu queria ouvir de vocês como vocês enxergam o contexto da academia, da instituição, enquanto ensino, pesquisa e extensão, na formação de profissionais e no apoio ao ovinocapricultura, não só na nossa região, como no Brasil, gerando conhecimento de profissionais. Bom, Luciano, obrigado aí por passar aqui, por poder dar a oportunidade para nós aqui da UFSJ contar um pouquinho do nosso trabalho, né, e trazer um pouco desse contexto que você está nos perguntando. Vou primeiro falar, né, da questão do ensino. Acho que hoje nós aqui, né, eu enquanto coordenador do curso, né, à frente aí de quase 400 alunos hoje, que é o curso da UFSJ, ele está, né, dando aí a oportunidade de formar em zootecnia, e parte deles estão hoje com a gente aqui na área de pequenos ruminantes, né, de caprinos e ovinos. Então, assim, a gente tem um papel importante de formar esse aluno, de trabalhar ele dentro do ensino, buscando teoria bem fundamentada e com uma prática também bem intensa, que é o que o nosso hoje laboratório de ensino e pesquisa em pequenos ruminantes ele nos proporciona. Então, o nosso aluno ele está lidando diretamente com o dia a dia, com os desafios de pesagem, de score, de famacha, de várias tecnologias que são importantes para que esse aluno possa, de fato, ao sair, né, da universidade, atender um público que hoje, né, a nossa região aqui ela tem uma demanda
seja para ovinos ou para caprinos, né? Nós temos aqui um aluno na sala de aula, tendo a teoria, mas o GPE proporciona um grupo de estudos aqui as rodanças, proporcionando essa prática, essa dinâmica do dia a dia, aliando conhecimento teórico e prático. Exatamente. O nosso aluno, ele tem aqui a missão de não só a teoria, mas também muita prática. Com certeza vocês viram isso e vão ver lá pelos nossos alunos o quanto para eles lá, o dia a dia faz parte mesmo. Eles conhecem a cabra, eles conhecem a ovelha. Isso eu posso falar. Professora, a senhora já, dentro da cadeia, já ocupou essa função que o professor Rafael está hoje como coordenador, né, e atuando aí intimamente ligado à questão da forragicultura, a produção, né, de ovinos e caprinos. Como é que a senhora vê esse processo aqui dentro da universidade? Bom, Luciano, primeiro, rapidamente, parabéns pelo projeto, tá? Eu acho um projeto corajoso, eu acho que a gente precisa, de fato, popularizar o ovino e caprinocultura. Então, parabéns por estar acontecendo esse projeto e obrigado por estar dando a gente a oportunidade de mostrar o que a gente trabalha aqui. A gente trabalha muito junto, né? Quando eu entrei na universidade, eu dava disciplina de caprinos e ovinocultura por 7 anos, depois fiquei só com a forragem. Né? E aí eu fui vendo que tinha poucos estudos na área de floricultura com ovinos e caprinos e comecei a trabalhar com isso. Talvez, né? Quem acompanha as redes sociais vê a quantidade de vídeos que eu coloco lá dos animais no capim tamanho, o Rafael conduzindo todo o processo da sanidade, que é um desafio a produção de ovinos a pasto por causa dessa questão de verminose. Né? Então, o Rafael acompanha isso tudo muito de perto lá com os estudantes do GPE. Né? E o que eu queria dizer para quem acompanha a gente, para quem está assistindo, né, acompanhando o BE Brasil, é que a academia está atenta. Nós estamos tentando gerar, né, profissionais que estejam aptos a trabalhar na ovinocultura de forma mais assertiva. Então, a ovinocaprinocultura está sendo entendida pelos nossos estudantes, porque o trabalho que o Rafael faz no nível prático, ele é extremamente intenso. Então, o aluno que gosta da caprino-ovinocultura, ele não vai ficar despreparado. Ele está pronto para chegar dentro das fazendas, ele está pronto para dar uma consultoria, para saber dos problemas, desde a área de pastagem lá até todas as questões sanitárias e nutricionais. Né? Além da gente ter uma série de trabalhos de pesquisas que são desenvolvidos aqui em parceria com o professor Rafael, né? Então a gente faz pesquisas também de nutrição, pesquisas utilizando as ovelhas para desfolho dos nossos pastos. Né? Então a universidade está atenta para buscar ciência, tecnologia, né? E para buscar soluções para a ovinocultura, né? No ensino, na pesquisa e na extensão. Porque nós temos uma integração, né, da forragicultura, da produção de caprinos e ovinos dentro desse processo de produção, e a universidade é extremamente interagindo, né, o ensino dentro desse processo com a pesquisa e alguns trabalhos de extensão da produção. Sim. Hoje a gente tem, né, alguns trabalhos de extensão, numa parceria entre a professora Janaína e eu. A gente tem um projeto que está muito ligado à questão social, que é um projeto com a APAI vem ao UFSJ, nós utilizamos, né, dos animais que nós temos hoje aqui para fazer essa interação, e é assim, impressionante como traz uma questão para os meninos da APAI, para os nossos alunos enquanto desenvolvedores da atividade, um prazer assim grande e uma satisfação muito grande de realizar essa atividade. Então esse é um projeto que a gente tem, né, que vale a pena destacar, né, Janine? Nós temos também um projeto de recuperação de áreas degradadas, né, que está registrado na Prefeitura de Extensão, e que nós trabalhamos com pelo menos 3 ovinocultores da região para recuperar as áreas degradadas de pastagem e ensinar um manejo correto para a ovinocultura. É a pesquisa e extensão na prática, lá na propriedade, da porteira para dentro. Exatamente. E aí já tem ocasiões que o Rafael vai comigo, porque eu preciso que ele vá para a gente poder entender o sistema de produção da pessoa, para a gente ver o que vai fazer. E nós estamos com o terceiro trabalho agora de extensão, que é um controle da parte de OPG. Então nós estamos acompanhando uma propriedade aqui em Coronel Xavier Chaves para quantificar qual é a quantidade de ovos por grão de fezes nos animais ao longo dos meses, que é um trabalho. Então, Luciano, a gente tem um terceiro projeto de extensão, que é um projeto de acompanhamento com o OPG, né, numa propriedade aqui em Coronel Xavier Chaves. E a gente tem feito um trabalho de coleta das fezes, quantificação desses ovos por gramas aqui no laboratório, onde são os nossos alunos que fazem todo o procedimento. Então é um treinamento que vai dar uma resposta para o produtor, e futuramente a gente deve aí abrir para outras pessoas da nossa região que tenham interesse. Né? É um outro trabalho também de formação, para que lá na frente o nosso aluno, quando estiver na propriedade, consiga fazer também. Então, é mais um. O que percebe aqui na Universidade de São João é que a caprinocultura e a ovinocultura está no DNA da instituição, no curso de zootecnia, né? A gente tem vários outros cursos de zootecnia espalhados pelo Brasil afora, tem sempre a disciplina de caprinos e ovinos, é uma disciplina obrigatória, é optativa, né? Nem sempre tem essa. Aqui não, tem essa, está no DNA da instituição. Olha, eu posso te falar, com certeza, o nosso aluno aqui, ele tem o DNA de caprinos e ovinos, e a gente tem, assim, ficado muito feliz com a inserção dos nossos alunos.
cada vez mais eu tenho exemplos de alunos inseridos na área de ovino-caprinos, e a gente está num trabalho, eu estou na universidade há 5 anos, né, há quase 5 anos, e já temos bastante história para contar, né, e isso eu tenho que agradecer também ao agente público, a professora Janaína, pelo trabalho lá de 2014, quando começou o nosso setor. Então nós estamos falando em quase 10 anos, ano que vem nós vamos fazer 10 anos, uma década aí de trabalho. Então assim, não sou só eu, é um trabalho conjunto, né, então eu acho que o final é o que importa. O nosso aluno é a inserção, é de dar aí para a sociedade uma coisa muito importante nossa enquanto instituição, é fornecer bons alunos, bons profissionais para poder ajudar os nossos produtores aí a de fato alavancar aí a nossa ovino-caprino. Professor, antes de a gente entrar no assunto da floricultura propriamente dita, ainda desse papel da instituição na formação do profissional, a senhora começou, né, esse trabalho atrás com o professor Rafael Procura, de formar aqui o setor de caprinos e ovinos. Eu me recordo aqui quando o nosso grupo de criadores de caprinos e ovinos, os criadores aqui da nossa região, nós fizemos alguns eventos aqui dentro da universidade. Grande, lembra? Um evento grande, trouxemos vários produtores aqui, com palestras, etc. Então, isso já é recorrente na instituição, essa ligação da academia com o produtor e vice-versa. Sim, desde o começo. Muitos produtores vieram, me ajudaram nesse processo aqui de formação desse setor. Tive, na época, muito apoio da reitora, a professora Valéria, né, que ajudou a gente na montagem do setor. O professor Robson, lá do IFET, junto com a diretoria, que nos cedeu os animais para iniciar o processo, né, o Otávio, que deu para a gente também umas cabras para começar, né, então essa história do DNA, eu até gostei muito desse termo, realmente o DNA do nosso aluno, o DNA do nosso curso, ele tem a ovino-caprinocultura muito forte, arraigada aqui, porque a gente trabalhou desde o começo para fazer um setor, e um setor que funciona, ele tem tudo que tem dentro de uma fazenda. Né? Então ele já foi além, né, Rafael, do setor demonstrativo, ele é um setor de ensino, de pesquisa e extensão. Representa, de fato, a realidade do dia a dia. Pesquisa e ensino. E aí a floricultura entra como suporte para apoiar isso daí. A gente tem também trabalhos com a floricultura na bovinocultura de leite e atuando fortemente aqui na ovino-caprinocultura. Né? O professor Rafael sempre muito solícito em relação a vamos fazer um pasto aqui, vamos fazer isso, sempre conversando para a gente dividir exatamente como a gente quer, quais são os objetivos, que está sempre convergindo, ainda bem. Né? E a gente consegue fazer um trabalho bastante bacana aqui, todo mundo convidado para vir nos visitar, né, Rafael, para poder ver aqui a universidade, né, e para poder entender como a gente tem formado bem os nossos alunos para atender essa demanda na ovino-caprinocultura para ser mais competitivo. O senhor falava, inclusive, da história de já ex-alunos que passaram pelo GPR, grupo de estudos aqui que foram grandes, que foram egressos aqui do curso de agronomia, colocados no mercado de trabalho na área de ovino. Sim, hoje a gente tem alunos, né, a gente tem já algumas histórias, e isso é gratificante de ver que o nosso trabalho, de fato, ele está formando técnicos que estão se inserindo, né? E isso é um trabalho árduo, mas que, ao ver eles sendo inseridos, justifica toda essa dedicação que a gente tem que ter, porque para formar um aluno, a gente tem muitas horas lá na prática e muitas horas dentro de sala de aula para poder, de fato, trazer todo o senso crítico. E é um trabalho com paciência, mas a gente com certeza... Fora que a gente está trabalhando no serviço público, então muitas vezes a gente não consegue as coisas, por exemplo, vacina, essas coisas, muitas vezes é a gente que tem que assumir, é uma dificuldade de fazer uma licitação e demora. Mas aí tem o envolvimento de todo mundo, dos professores, dos próprios estudantes que se envolvem muito com a questão, gostam muito do que estão fazendo. Então a gente está muito contente com a capacidade que a gente tem dado aos nossos alunos na área de ovino-caprinos. E essa ideia da Expedição BR Brasil de passar pelas academias, né, pelas instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, e mostrar exatamente esse envolvimento, né, do ensino, pesquisa e extensão num setor que, a hora de juízo, tem expandido o Brasil afora, especialmente no estado de Minas Gerais, né, e a importância desse processo. Então vamos falar mais um pouco de outras atividades aqui envolvidas dentro do setor agora no nosso próximo ano. Bom, então, dentro das atividades aqui de pesquisa e extensão, o que vocês gostariam mais de destacar dessa atividade que hoje a Universidade de São João tem feito na área de capim? A gente tem feito alguns trabalhos com capim-tamanho, nós temos 2 módulos aí testando para ovinocultura, especificamente mais para ovinocultura, né, Rafael? Bem pouco no uso com caprinos. A gente gostou muito do capim, então talvez uma tecnologia interessante para os produtores de ovinos. É um capim muito folhoso, bastante interessante, bastante palatável, então uma aceitabilidade muito boa pelos animais. A adaptação dele com relação à etapa climática? Ele é um pouco exigente de fertilidade de solo, mas ele é bem bom de manejar com ovinos. Porque como ele tem muita folha, ele acaba tendo menos essa questão da seletividade de deixar áreas de super pastejo. Mas ainda assim, se a gente não acertar a lotação, a gente erra um pouco. Isso, é exigente em fertilidade, mas a gente está abrindo um 3º módulo agora, que a gente gostou muito, né?
do capim-tamanho, optamos por continuar com ele, né, Rafael? A gente Sim. tem a possibilidade de colocar outro forrageiro, mas nós vamos continuar com ele para fazer esses trabalhos, né? Então, o que a gente tem feito na área de floricultura é mais voltado mesmo para essa questão do uso do animal, para o efeito do animal na planta, né? E o Rafael faz algumas coisas com nutrição, né? Eu tenho pesquisado, principalmente hoje, o uso de alguns alimentos na nutrição, né? Buscando sempre aumento da produção. Então, eu testei, quando eu cheguei aqui, o milho reidratado. Então, a gente tem alguns trabalhos aumentando a produção em torno de 10%. Então, é uma tecnologia conhecida, que dá também para ser utilizada com caprinos, né? Que no caso foi o que a gente utilizou. Tem feito alguns trabalhos na área de nutrição de cabritos, pensando principalmente em desempenho desses recém-nascidos. Então, a gente tem feito alguns trabalhos pensando na nutrição para auxiliar nessa produção, né? E aonde que vai ser ali, né, a ponto de convergência entre a Janaína e eu, principalmente otimizar o uso da pastagem, visando minimizar o uso de concentrado para essa matriz que necessita ali ter uma boa produção. E futuramente o que a gente vai fazer, a gente mostrou lá um pouquinho, é do nosso confinamento, que aí a gente traz os nossos cordeiros para um sistema de confinamento, que aí a gente vai fechar a produção, a pasto e nossa terminação com os cordeiros lá, né, no sistema de confinamento. Nós temos uma atuação bastante ampla aqui, com vários assuntos, vários temas, que vão desde a sanidade, do manejo reprodutivo, da questão nutricional, instalações, enfim, engloba todo esse processo, envolvendo aí não só o ensino, como a gente falou aqui, mas a pesquisa, a extensão e o trabalho de interação entre os diversos temas aqui da universidade. Exatamente. Muito bom. Então, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui, Expedição BR Brasil, poder mostrar um pouquinho, né, aqui da Universidade Federal de São João del Rei, que a gente sabe da grandiosidade do trabalho, do envolvimento que tem, mas a importância que a academia tem nesse processo da interação com o Milho e Capim. Obrigado, professor Janaína, obrigado, professor Rafael, por nos receber aqui. E a você que está nos assistindo, se inscreva lá no canal do YouTube, nas nossas páginas do Instagram, do Facebook, para acompanhar essa e tantas outras histórias que nós vamos contar pelo estado de Minas Gerais afora. Forte abraço. Obrigada, Tchau, obrigado.